Oi meninas, estou aqui hoje numa entrevista muito especial. Fiquei muito feliz porque eu tive que estudar muito para estar aqui do lado e eu tô aprendendo com essas entrevistas que estudar e aprender para trazer esses conhecimentos para vocês está sendo muito legal. Então hoje eu vou colar, tá, gente? Porque esse moço ele é muito graduado, olha só. Eu tô aqui com o Fábio Caló, psicólogo, terapeuta de casais com mestrado em análise do comportamento e diretor do INPA, que é o Instituto de Psicologia Aplicada. Vamos bater um papinho com ele? Hoje a gente vai conversar a respeito de terapia para casal, não é isso, Fábio? Terapia de casal, exatamente. É para casal ou de casal? Geralmente a gente se refere à terapia de casal. Ok. Então, Ou terapia conjugal também seria uma segunda forma da gente se referir a esse tipo, essa modalidade de terapia. certo. E o que é a terapia de casal? Muito bem. A terapia de casal é uma prática ou um modelo de intervenção aos problemas de relacionamento dos casais. Imagina assim, se um casal tem problema de comunicação, ele vai atrás de quem? Né? Ele vai atrás do dentista, ele vai atrás do urologista, ele vai atrás do sexólogo? Não, ele vai atrás do terapeuta de casais. Certo. Porque esse é o profissional que entende exatamente quais são os problemas ou quais são as coisas que mantêm os problemas dos casais. E pode, assim, não só orientar, mas também ajudar os casais a diminuir ou a resolver problemas que muitas vezes são geradores de verdadeiras crises dentro do relacionamento. Então, assim, começa uma coisa pequenininha e aí vai crescendo por falta de comunicação. Quais são aí os principais sintomas, digamos assim, para que as pessoas procurem, cheguem até você lá e falem assim, Fábio, não tá dando mais, ajuda a gente. Quais são esses principais sintomas? Então, o que a gente observa muito é essa dificuldade que existe em algum nível de funcionamento do casal. Nós falamos em comunicação, mas nós poderíamos falar também em sexualidade. Minha área. Muito bem. Se o casal começa a enfrentar problemas nessa área, porque ela não tem interesse, ou ele não tem interesse. Que ou também eles... acontece, né? Muito, mas é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Em consultório eu mesmo? recebo vários homens ou vários casais que muitas vezes apresentam essa queixa. Os homens não estão interessados ou não estão desejosos de ter atividade sexual com suas esposas. E é claro que isso vai ser um problema para a relação, porque sexo é algo extremamente importante na vida de um casal. E aí entra numa parte muito legal, porque, por exemplo, eu trabalho com os cursos para mulheres, mas são cursos práticos. Então a gente vai ensinar uma dança, vai ensinar uma massagem, que tem que ter. Mas e se a mulher já fez isso tudo e ainda assim o cara tá lá naquele mormaço? Eu acho que isso afeta muito a relação, porque a mulher acaba se sentindo ainda pior, né? Poxa, já dancei, já fiz massagem e esse homem nada, eu realmente devo ser muito ruim. E aí ela traz tudo pra ela, porque a mulher tem isso, não tem? Tem, a mulher geralmente traz o problema do casamento para si, como se ela fosse responsável, né? Eu acredito que hoje os casais que têm uma maior consciência acerca do que seria a conjugalidade, ou seja, essa área de interface do relacionamento entre homem e mulher, eles geralmente já entendem que a responsabilidade pela felicidade, pelo bem-estar, pelo equilíbrio num casal é algo compartilhado. Tanto homens quanto mulheres são responsáveis por isso. Adorei isso, gente. Peraí, vamos repetir isso, adorei isso. A responsabilidade da felicidade tem que ser compartilhada. É compartilhada, é de ambos, sem sombra de dúvida. Nós temos geralmente duas pessoas adultas que resolveram, por livre e espontânea vontade, consolidar uma relação, uma união, seja uma união estável, um namoro estável ou um casamento propriamente dito, mas a gente está falando de duas pessoas que tomaram uma decisão. E uma decisão importante, que é passarem talvez o resto da vida ao lado de uma pessoa, né, que elas escolheram para ser um companheiro ou uma companheira. É o que eu digo, a gente não casa com alguém porque é bonitinho, não vou casar. Eu acho que hoje em dia as meninas, eu digo meninas porque estamos casando ainda muito novas, mas casa-se assim, eu vou casar, se não der certo eu separo. E isso é uma coisa que eu vejo. Antigamente, os nossos avós, eles completavam bodas de ouro, bodas de carvalho, que estão lá aos 75 anos, né? Hoje em dia, não consegue comemorar nem a boda de papel, que é aí, eu acho que 1 ano de casado, se eu não estou enganada. Por que que isso acontece? Por que que antigamente vivia-se lá 40, 50, 60 anos casado e hoje em dia não?
Então, Kátia, são outros tempos, né? E outros tempos em que mulheres, principalmente mulheres, não dependem mais dos homens. Isso é verdade. E aí a gente tem que pensar o seguinte, que parece-nos que as pessoas hoje, em primeiro lugar, elas se casam muito mal preparadas para aquilo que é um relacionamento. Você falou que as pessoas não se casam porque o indivíduo é bonitinho, mas alguns homens se casam com as suas esposas porque têm um verdadeiro desejo sexual por elas, acreditam que aquela mulher certamente vai manter aquele desejo sexual ativo por toda uma vida e acabam se esquecendo de algumas outras áreas de interface do casal, como a comunicação, né? Como a busca de interesses comuns, como a busca de projetos importantes comuns. E isso é um problema que nós observamos hoje. E quando eu digo que são outros tempos, nós temos homem e mulher tocando as suas vidas profissionais, financeiras de uma forma muito independente. Dessa forma, é muito mais fácil as pessoas terminarem um relacionamento sem maiores consequências. Agora, você lembra, por exemplo, na época dos nossos avós, o que seria para uma mulher ficar sozinha? Divorciada. Era né? um xingamento, era um peso. Imagina como é que ela ia se manter. Porque mulheres àquela época, muitas delas, não digo que todas, mas muitas eram preparadas para serem esposas. E donas do lar. Exatamente, mulheres eram preparadas para serem administradoras do lar. Mãe. Então, mães, exatamente, e esposas para servir aos seus esposos, aos seus maridos. Você imagina que hoje isso não acontece mais. Coisa mais comum a gente, dentro de terapia de casal, perguntar, mas você cozinha? E às vezes o homem cozinha, a mulher não cozinha, né? Ou a mulher tem pouca habilidade com a organização do lar, ele às vezes tem mais habilidade com isso. Então são outros tempos. E de fato a gente observa, o que é uma pena. Nós, terapeutas de casais, acreditamos na instituição casamento e defendemos essa instituição. Eu também. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, que as pessoas vão para um terapeuta de casais para separar. Não é isso. Nós temos um objetivo que é ajudar as pessoas a conviver, mas conviver bem. Se isso for possível, nós esperamos, por meio de orientação, por meio de técnicas, por meio de processos que vão produzir verdadeiras mudanças na vida das pessoas, ajudá-las a viver da melhor forma possível, convivendo da melhor forma possível, em meio às diferenças, em meio aos problemas, em meio às dificuldades que todos os casais têm. Porque não dá pra gente imaginar que Tarcísio e Glória são um modelo de casal, não dá pra gente imaginar que, na verdade, exista ainda essa ideia de que as pessoas permanecem apaixonadas até o resto da vida. Não é assim que as coisas funcionam. Tem que buscar essa paixão constantemente, dia após dia. Porque se não cuidar, tal como uma plantinha, você não rega, ela murcha, ela seca, ela morre. E esse é o sentimento, né? E mais do que o sentimento é essa habilidade de convivência, porque as pessoas precisam aprender a conviver. Eu costumava dizer assim, gente, a gente escolhe o marido, o parceiro, né? Marido é uma denominação, mas é o parceiro, como você falou, pode ser uma união estável, né? Um namorido, sim. Não é verdade? Termo muito usual. Não é? Sim, de fato. Então, assim, você escolhe aquela pessoa, não é pra passar 1, 2, 3 anos. Eu falo, gente, muita gente sai de casa com 20 anos, 25 anos, porque não aguenta mais morar com pai e mãe. E olha que é sangue do sangue. Imagina. Né? Imagina você conviver com uma pessoa que não é sangue do seu sangue, que teve outra criação, que teve outros conceitos, que aprendeu com outras maneiras, outros hábitos, e de repente essas duas pessoas passam a viver juntas. Eu não sei se você como terapeuta concorda comigo, mas eu acho assim, que você pode namorar 1 ano, 2 anos, 10, 15 anos, casou, não é a mesma coisa que namorar. Corretíssima, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Passou a viver debaixo de um mesmo teto. De segunda a segunda, as coisas mudam completamente. Porque antes você brigava e ia cada um para sua casa. Sim, existe aí esse agora espaço. briga, vão os dois para a mesma cama. E quando as pessoas dividem as responsabilidades dentro de um mesmo lar, as coisas começam a aparecer. Coisas simples que talvez não incomodavam porque era a casa dele, começam a incomodar agora porque é a nossa casa, é a casa dos dois. Então são coisas às vezes bobas, e nós temos vários exemplos. A maneira como se aperta a pasta de dente, o tubo de pasta de dou dente. muito esse exemplo. Exatamente. Né? Ou o resto de barba que o homem deixa sobre a pia. Né? O cabelo da mulher no banheiro, o cabelo da mulher no ralo, no box, enfim, essas diferenças que parecem besteiras são muitas vezes coisas que vão se acumulando e que vão realmente constituindo o verdadeiro inferno que é a vida a dois.
E principalmente porque as pessoas não estão preparadas para lidar exatamente com isso, essa área de conjugalidade que envolve a segurança de você chegar em casa e ter alguém te esperando. Que é muito gostoso, muito bom. Mas que envolve também o problema de você conviver muitas vezes com um ronco, o problema de você conviver muitas vezes com uma TPM, o problema de você conviver muitas vezes com as diferenças de interesses em relação à programação, e a televisão no quarto é uma só. Então é disso que a gente está falando. E essa palavra conviver. É isso, não é? Viver juntos. Eu digo assim, é abrir mão de um hábito que tinha, aliás, 2 hábitos de solteiros para adquirir um hábito de casal. E é aí que você entra. Isso. Quando o pessoal já não tá assim mais... Nossa, eu não tô dando conta mais dessa pasta de dente. Vamos lá pedir ajuda pro Fábio para ver o que a gente faz. E quem procura mais? A mulher ou o homem? Assim, a mulher geralmente procura mais. Historicamente, tanto para psicoterapia individual quanto para terapia de casal, a mulher procura mais. Agora, nós temos homens também procurando. Também? Tá? Temos homens que muitas vezes tomam até a iniciativa de procurar. São uma minoria. Mas isso acontece também. Quer dizer, os homens também já estão com uma mentalidade diferente. Não foi só a mulher que mudou aí com o passar do tempo. Tem mudado muito, né? A gente tem, inclusive, algumas coisas interessantes. Nos Estados Unidos há algumas publicações acerca do que seria assim, a psicoterapia de gênero. O que seria isso? As diferenças entre homens e mulheres dentro de um consultório de um psicoterapeuta. Ai, que acontece, Muita. É muito comum uma mulher, quando precisa atender o telefone em meio a uma sessão, ela diz, olha, estou no meu psicólogo, estou no meu terapeuta, estou na minha análise, mas a coisa mais complicada é um homem atender dizendo a mesma coisa. É mesmo? No geral, eles dizem, estou numa reunião agora e não posso atender. Ou estou numa consulta, quer dizer, algo muito evasivo. Pode ser o dentista. Pode ser o dentista, pode ser o médico, né? Pode ser. Então, isso não é uma coisa muito comum. Os homens ainda não estão muito preparados para isso. Em que pese haver uma minoria que já está concebendo essa ideia de estender a mão para receber ajuda. Então, vamos lá. Já que é mais complicado para eles e a mulher procura mais historicamente... Sim. Qual o argumento, como que a mulher faz para levar esse homem para o consultório? Essa é uma excelente pergunta, porque às vezes a gente atende as mulheres apenas para fazer com que elas adquiram essa habilidade sobre como levar um homem. Como que eu vou fazer? Então veja, existe sempre uma área de concordância do casal. Existe alguma coisa que certamente é fácil, que flui, que acontece bem. Muitas mulheres precisam conversar a respeito exatamente dessas áreas ou simplesmente usar de uma forma estratégica isso. Se porventura eles têm uma boa atividade sexual, se ela usar estrategicamente isso, ela pode simplesmente reduzir um pouquinho essa frequência ou ao mesmo tempo dizer que ela vai... Não, gente, adorei ele. Adorei ele, gente. Quer dizer, quer conquistar alguma coisa? Diminui, amiga, a frequência sexual. Na hora que for voltar a fazer assim, insinua. Oh, meu querido. Gente, adorei essa dica. Homens geralmente não querem perder suas esposas. Não querem mesmo. Eles não querem por uma série de coisas, ou porque as amam, ou porque tem uma excelente família ao lado delas, ou porque tem um patrimônio adquirido. Nem sempre os motivos são nobres, nós precisamos dizer isso. Né? Também tem a questão do status. Com certeza, sem sombra de dúvida isso. Né? E é legal a gente tocar nesses pontos, porque esses assuntos até algum tempo atrás eram tabus dentro do relacionamento. Verdade. E muitas vezes o casal precisa exatamente começar a pensar nos motivos, os motivos claros e motivos mesmo legítimos que os mantêm juntos. Por que as pessoas se unem? Às vezes é um motivo. Por que elas continuam unidas? Às vezes é outro motivo. Muda com o passar do tempo. Muda com o passar do tempo. E a gente precisa pensar nessas coisas, porque veja, se a gente quer uma vida legal a dois, se a gente quer um companheiro ou uma companheira que esteja dentro de uma relação de uma forma inteira, a gente precisa tocar nesses pontos que para alguns casais ainda são tabus. Né? O que te motiva hoje? O que me motiva hoje? Quais são as coisas que realmente nos mantêm firmes, juntos, em prol de um mesmo propósito, de um mesmo objetivo? O que é? São apenas os filhos? Será que é só isso? É a casa bonita que a gente construiu no Parkway? O que é? Do que a gente está falando? Né? Ou existe um sentimento? Quando eu olho para você, eu vejo alguma coisa que eu não vi em outras pessoas. E isso é legal a gente estimular os casais, homens e mulheres, a se perguntarem.
Porque, de fato, muitas são as coisas, os motivos que levam as pessoas a uma terapia, né, falando sobre isso. Né? Infidelidade conjugal é um ponto muito importante. Esse, assim, talvez seja um dos que mais leva os casais à terapia de casal. A infidelidade. A infidelidade conjugal. E aí, vamos lá, mais por parte dos homens ou você, assim, pelos seus estudos, já vê que as mulheres já estão batendo de igual aí com os homens? Veja, a maior parte dos estudos que existem hoje, tanto no cenário nacional quanto internacional, ainda apontam que homens traem mais do que mulheres. Mas você tem uma porcentagem disso? É difícil porque isso varia muito. Tem estudos que apresentam uma relação 70-30, outros 55-45, isso varia muito e é difícil. Até a metodologia do estudo hoje ela é questionada, porque, veja, como é que você pergunta a uma pessoa? Então, quer dizer, você vai trabalhar com uma técnica simplesmente de entregar a ele uma folha, ele responde o que quer, mas ainda assim a pessoa acha que você vai ler, ele vai identificar aquela pessoa, então não responde. Na nossa cultura, como em várias outras culturas machistas, para um homem dizer que traiu não é uma coisa tão alvo de punição. Não, e para outras é status, né? Nunca traiu, mas diz que traiu para colocar números ali, né? Aos homens é isso que acontece. Coisa mais comum, se você pergunta para um homem que revelou numa mesa de bar que ele traiu, no geral existe uma comemoração. Existe aplauso, existe realmente assim, né? Quem é a gostosa, enfim, as pessoas comemoram. No geral, uma mesa de mulheres, quando uma comenta isso, você pode ter até uma que comemore, mas você vai ter alguns outros olhares assim do tipo, mas e seu filho? E o seu casamento? Mas por que você fez isso? O que está acontecendo? Sim. Abre com a gente, deixa eu te ajudar. O que está acontecendo? Né? Ele te traiu antes, enfim, isso é muito comum da gente observar. Então, homens são mais inconsequentes em relação a essas coisas, pelo menos a gente observa isso assim estatisticamente, empiricamente, e mulheres são um pouco mais comedidas e um pouco mais atenciosas, mas também traem. Também trai. Sem sombra de dúvida, mulheres também traem. Eu costumo dizer assim, tanto os homens, isso são estudos também que eu já li, tanto homens como mulheres traem, porém por motivos diferentes. É verdade. Muitas vezes o homem precisa de uma oportunidade, a mulher ela precisa de um motivo, de uma falta de atenção, de uma falta de carinho. Ela se arruma para aquele homem já não olha mais, já não elogia, ela já fez, já rebolou e ele tá lá do mesmo jeito. Aí ela entrou no prédio, o porteiro falou, nossa, a senhora tá linda. Pronto, já tenho alguém olhando pra mim, né? O homem não, o homem é assim, às vezes é aquele homem fiel, é aquele homem certinho, mas tá lá, como você falou, a gostosa dando bola, a gostosa dando bola, a gostosa dando bola. E em casa já não tá muito legal, porque eu acredito nisso, se a casa tiver boa, pode ser a gostosa mais gostosa do mundo que ele não vai olhar. Mas essa é uma afirmação que até certo ponto ela se sustenta. Mas existe ainda uma situação que a gente tem que entender o seguinte, traição ainda é um fenômeno muito complexo. Né? E nós temos assim, teóricos que estudam isso já há bastante tempo e que mostram pra gente o quão complicada é essa questão da sexualidade humana e dessa questão da fidelidade. Não, e ainda mais hoje em dia que se você mandar um WhatsApp, se você assistir um vídeo na internet, é traição. E agora? Coisa importante. E agora? Veja que numa das O homem nunca saiu de casa, tá lá, nunca transou com outra mulher, mas se comunica com outras mulheres. E aí, é traição ou não é traição? Então, realmente, o método tem que ter mudado. Então, veja que numa das minhas mentoras, assim, em termos da infidelidade conjugal, ela já é falecida, Shirley Glass, uma autora norte-americana que estudou durante bastante tempo essa questão da infidelidade. E é uma coisa muito interessante, ela fala que a traição online ou a infidelidade que se dê por meio do computador, ela é sim um tipo de traição. E por que ela sustenta isso? Porque, no geral, existe para essas pessoas que se envolvem com outras por meio da internet, segredo acerca daquilo que se conversa. Existe conversa que estimula sexualmente o outro e existe uma busca de uma espécie de exclusividade, seja para uma conversa ou para alguma coisa que caminha mais para o sexo. É até legal a gente falar dos tipos de infidelidade antes de qualquer coisa. Vamos lá, tipos de infidelidade. Isso. Essa mesma autora, Shirley Glass, ela defende que nós temos uma infidelidade que é meramente ou exclusivamente emocional. Que é geralmente a da mulher. Que acontece muito mais pela mulher.
que é isso? É um tipo de interação em que não existe, ou a interação sexual ela é praticamente insignificante. Contato carnal. Contato carnal não. Mas existe uma conversa, existe um papo, existe uma troca de informações, que é uma coisa que você não faz com qualquer pessoa. Às vezes nem com o melhor amigo. É o porteiro que te chama de bonita e você começa a dar atenção pro porteiro. Você começa a dar atenção e comentar coisas muitas vezes que acontecem na sua casa. As mulheres muitas vezes se envolvem com os colegas de trabalho. Muito. Muito comum isso acontecer. Porque aquela pessoa que está sempre ali, às vezes é uma pessoa um pouco mais... É a pessoa que repara. E é a pessoa mais sensível, que observa as mudanças, a mudança na cor do cabelo, a mudança na cor da unha, né? Uma maquiagem diferente que faça, ou é aquela pessoa que simplesmente conversa com ela numa boa e que parece ter uma sensibilidade maior, ou menos parece, que o seu marido. E aí começa. Para essa mesma autora, Shirley Glass, existe um outro tipo de infidelidade conjugal, que essa é exclusivamente ou mais sexual. Né? E aí a gente tem essa parte emocional praticamente zerada ou insignificante, e a gente tem o contato sexual como motivador para aquela relação que acontece. Mais presente nos homens. Mais presente nos homens, sem sombra de dúvida. E outra que a gente observa que é o tipo combinado. Essa é complicada, porque você tem emoção e sexo juntos. Nem preciso dizer que isso muitas vezes leva à separação. Porque você começa a ter alguma coisa que você já não tem mais dentro de casa. E aí tanto homens quanto mulheres começam a repensar a importância de se manter o casamento que possui. Mas olha só, Fábio, precisa chegar ao ponto da infidelidade? É muito complicado, né? A gente precisa pensar assim. A infidelidade, por vários autores, ela não é defendida como uma coisa boa. Né? Boa em que sentido? Assim? Não estou falando no aspecto moral da coisa. Eu estou falando no aspecto do quê? Das consequências que essa prática ela traz. Tanto àquela pessoa que é traída, quanto a outras pessoas que se veem direto ou indiretamente ligadas a ela. Vamos pensar no seguinte. Uma pessoa ela é traída. E ela toma conhecimento disso porque uma amiga contou. Uma mulher é traída e toma conhecimento disso porque uma amiga contou. Dói. Mas é mais que isso. Essa mulher ela pode desenvolver um quadro de depressão, ela pode desenvolver um quadro de transtorno obsessivo compulsivo, ela pode desenvolver um quadro, muitas vezes, de surto. Né? Ou seja, ela literalmente enlouquece em função dessa situação de uma traição, de uma infidelidade conjugal. Então as consequências, inclusive para alguns autores também norte-americanos, de uma infidelidade conjugal são maiores, quando computadas assim, em termos qualitativos, a aquilo que seria o trauma sofrido por um assalto à mão armada ou um acidente automobilístico. Olha só. Esses autores estão investigando isso, ou seja, a dor da traição, o trauma da traição, ele é maior do que essa situação de um assalto à mão armada ou um acidente automobilístico. É muito sério isso. Claro. E aí vamos lá então, falar da parte que você atua, que é não deixar chegar a essa parte. A terapia ajuda nisso? Ajuda, sem sombra de dúvida, ela ajuda. A gente tenta, muitas vezes, não permitir que a coisa aconteça nesse nível, mas como eu disse, às vezes a gente já recebe o casal nessa situação. São coisas completamente, são processos terapêuticos terapêuticos assim, acontecendo diferentes. isso, vocês conseguem ajudar esse casal a continuarem juntos? Porque eu vou te falar, tem que ter muito perdão aí, né? Você tocou na palavra-chave. Quando os casais eles já estão numa fase de traição, a gente precisa, num primeiro momento, discutir os valores, os princípios e entender claramente que se eles querem, ou pelo menos têm o objetivo de seguirem juntos, aquele que traiu precisa realmente entrar num consenso do que ele quer e reafirmar o que ele quer. E quem se sentiu ou quem foi traído, de fato, precisa perdoar. Esse é o ponto fundamental. Porque o que a gente observa é exatamente essa grande dificuldade. Um não quer abrir mão do lado prazeroso que envolve essa situação de infidelidade, porque existe. Se não fosse uma coisa boa num curto prazo, vamos dizer assim, os casais ou os entes não cometeriam a traição. Mas existe o outro lado da pessoa que é traída, que muitas vezes quer entrar num processo de vitimização, quer se dizer realmente uma coitada ou um coitado diante do que aconteceu, e aí começa a incorporar um discurso que não é produtivo. Não, e aí se é mulher, vou te dizer, ainda é pior, né? Porque ela se faz de vítima. Se faz de vítima. E ela vai jogar na cara do homem aquilo ali, 2000 vidas pra frente ainda mais. Não, o negócio aconteceu há 1000 anos atrás. Ela fala, lembra aquele dia?
Mulher não esquece essas coisas, né? E aí é que a gente entra exatamente tentando quebrar esses padrões comportamentais que são completamente disfuncionais, ou desadaptados, ou interessantes para o casal. Tudo que a gente quer fazer é isso, é romper com esses padrões de comportamento, porque eles não são produtivos para a continuidade de uma relação a dois. E isso é que a gente objetiva dentro de um processo de terapia de casal, é fazer com que os casais realmente, ou os entes, né, quer dizer, homem e mulher, se olhem de uma nova maneira, né, se perdoem quando for o caso, acertem as diferenças quando for o caso, ou aprendam a conviver com as diferenças quando for o caso, mas que eles vivam diante de uma decisão que é reafirmar o sentimento, reafirmar a proposta de viver a dois, que eles reafirmem o que eles querem, reafirmem o sentimento, reafirmem o que na verdade é a proposta para eles. Uma imagem que me vem assim à mente, Fábio, quando fala em terapia de casal, eu só lembro de uma cena, é a Angelina Jolie e o Brad Pitt, naquele filme Senhor e Senhora Smith, sim, e eles começam o filme, eu sou cinéfila, eles começam o filme lá, cada um pro seu lado, assim, né, ele pra lá, ela pra cá, aí conversando, e o terapeuta lá assim, aliás, conversando não, em silêncio, né, um em silêncio, um mudo, outro calado. Aí, por fim, o terapeuta pergunta assim, tá, e como é que é a vida sexual de vocês? Uma nota de 0 a 10, que nota vocês dariam? Aí ele levanta a mão assim, 6, todo desanimado. Aí acontece o filme todo e tal, e a última cena do filme também é eles novamente, aí aquela linguagem corporal que tava assim já não tá cada um sentado na sua cadeira, mais posicionado pro outro. E aí já estão todos dois mais sorridentes, e aí o terapeuta pergunta, né? Aí o Brad Pitt fala assim, Pê, faz aquela pergunta lá da questão sexual, né? Aí você escuta a voz, aí ele fala, 10, nota 10, né? Então, assim, tem isso, a terapia, assim, a visão que eu tenho é essa. É isso mesmo que acontece? Vai o casal, senta cada um na sua cadeirinha e você fica lá conversando, ou em algum momento separa, divide, tem atendimento individual, como é? É excelente pergunta essa, porque a grande dúvida das pessoas, o que eu faria numa terapia de casal? Homens, então, querem sempre saber, né, como a coisa funciona. Via de regra, assim, a gente entende que há modelos e modelos. Porque não existe só uma orientação assim, teórica acerca de como conduzir a terapia de casal. Há abordagens diferentes em psicologia que orientam esse plano, mas a abordagem que eu sigo já no modelo chamado analítico comportamental ou comportamental, nós temos num primeiro momento uma sessão com o casal, e isso é com os dois. Isso é primordial para a gente estabelecer o vínculo com ambos, a gente precisa estabelecer vínculo com ambos, e a partir daí a gente começa a entender o seguinte: há sessões em que o casal deve estar presente e há sessões em que um dos indivíduos deve estar presente. E depois há sessões em que o outro deve estar presente. Então tem o casal, aí por exemplo, um dia só a mulher, um dia só o homem. Aí você escuta cada um dos dois e aí depois junta novamente e você fala, vem cá, vocês dois vamos conversar. Isso, exatamente. Entendendo o seguinte, o que se conversa numa sessão de casal pode ser trazida, o assunto pode ser trazido para uma sessão com um dos indivíduos. Mas o que se conversa numa sessão individual jamais pode ser abordado pelo terapeuta numa sessão de casal ou com o outro ente. É o sigilo. O sigilo das informações que são tratadas. Não é porque você chega lá, eu fico imaginando, fui eu e meu marido pra terapia. Aí a gente tá conversando. Aí eu vou te contar assim o que mais me incomoda, que muitas vezes você não tem coragem de falar na frente do outro. E às vezes nem pode falar com essa dureza ou com essa riqueza de detalhes ou com essa crueza em relação às informações que estão sendo apresentadas. Não pode. Magoa, né? E aí você conta pro terapeuta e o terapeuta dá um jeito dessas duas partes individuais começarem a conversar ali na mesma língua. Você seria assim, olha, uma analogia que me veio agora. Você é um maestro orquestrando ali dois instrumentos, por vezes diferentes, mas que para aquela sinfonia dar certo, tem que estar ali andando em uníssono, andando em conjunto. É muito boa essa sua analogia, porque o que a gente observa é que muitas vezes um está num compasso, o outro está no outro compasso. Né? Um está cumprindo uma partitura e o outro cumprindo outra.
E a gente Como é tem que vai unificar. tocar a mesma Não vai, música? Não vai, não se consegue. E é exatamente isso que a gente busca, é esse acerto, né? Esse acerto entre o casal. Que música nós vamos tocar na nossa vida? E é isso que você ajuda. Essa é a Muito ideia. legal. Olha só, um outro tema muito interessante que as meninas procuram muito é a questão dos ciúmes. Ótimo tema. Tem muito? Tem muito. Atrapalha muito? Nossa, e como? Quem é mais ciumento, um homem ou mulher? E agora? Estatisticamente a mulher é mais Adoro ciumenta. ele, tudo ele tem estatisticamente. Eu adoro estatística, gente, eu sou desse jeito. Estatisticamente, vamos lá. Muito do que a gente observa. Tanto Não, no eu nem não consultório, escutei, mais o homem ou a mulher? mais a mulher. A mulher é mais ciumenta Mais a do que o mulher. homem. Isso. Agora, são formas de ciúme diferentes. Ah, tem isso também, né? Isso, exatamente. Então, assim, nós temos primeiro o ciúme como um padrão de comportamento que ele é perfeitamente normal, desde que resguardadas as devidas proporções. Então, vamos entender o seguinte. O comportamento de você perguntar ao seu esposo por que ele chegou 30 minutos mais tarde do que o habitual e que pode, num determinado momento, ser uma leve insegurança sua ou uma dúvida, isso é um comportamento de cuidado. Ciúme normal pode ser entendido como cuidado e a busca de você preservar a exclusividade de uma relação conjugal. Ponto. Exclusividade Daquela relação. de algo que é seu, Isso, de algo só meu. Isso, que você não quer compartilhar e talvez nem deva compartilhar. Esse aqui é o ponto. Então veja, isso é um ciúme que nós consideramos assim, normal. Saudável. Existe isso, ciúme saudável? Existe. Tem que ter ciúme no relacionamento? Não é que tenha que ter, mas eu diria que isso apimenta um pouquinho mais a relação. Mas por que também a pessoa não tem ciúme? Claro. O outro, a mulher anda pelada na frente de todo mundo, cara. Não tá nem aí. Faz. Poxa, tem alguma coisa estranha, né? Como que essa mulher vai se sentir? Tipo, a sensação que dá é, não gosta mais de mim. Isso. Não se preocupa mais. Não faz diferença se outra pessoa me cortejar ou se eu me lançar nos braços de uma outra pessoa. Isso é o ciúme normal. Um ciúme patológico, um quadro já adoecido de um padrão de ciúme, já começa a envolver o quê? Pensamentos irracionais, ideias completamente distorcidas. Então vamos pegar o mesmo exemplo que nós falamos. O seu marido chega 30 minutos atrasado e no lugar de você perguntar a ele o motivo do atraso, você já afirma. Você já diz que ele estava com alguém e que você deseja saber com quem era. E aí você já pode começar em alguns momentos a ler coisas, né, do tipo esse perfume diferente. E muitas vezes não existe um perfume diferente. Nem existe. Ou pode existir. Uma colega de trabalho ou uma pessoa que ele não veja há muito tempo que o abraça e que esteja usando um perfume muito concentrado, provavelmente vai ficar impregnado na roupa dele. E quantas vezes isso não acontece? A coisa mais comum no meu trabalho, até porque eu cumprimento as pessoas, né, abraçando, enfim, é uma coisa muito comum, é muitas vezes você ter mancha de batom no colarinho. Você imagina se eu chegar em casa todo dia, claro que não é todo dia que eu chego em casa com mancha de batom no colarinho, claro que não. Olha isso, hein? Não. Olha Claro isso! que não, sem sombra de dúvida. Mas se isso acontece, e isso acontecer 2 vezes ao ano que seja, e essas 2 vezes gerar uma crise conjugal, em que eu estou sendo acusado de uma coisa que eu não fiz, é muito complicado. Porque, veja, nós não estamos falando de um comportamento em que a pessoa pergunte à outra o que é aquilo. Nós estamos falando de um comportamento em que a pessoa afirma. E que isso começa a gerar um certo problema, um certo conflito e uma briga no casal. Porque, veja, ninguém gosta de ser acusado por aquilo que não fez. Ninguém gosta. Né? Eu, por exemplo, assim, eu sou ciumenta. Mas Assumida. eu acho que. Não, mas o ciúme saudável. Não sou bom. ciúme doentio, não. Que Isso bom. aí não. Mas eu sou muito tranquila com relação ao meu casamento, eu sou muito segura do meu relacionamento. A gente tem um relacionamento muito calmo, a gente conversa bastante. Mas no começo, meu marido gosta de malhar. Aí ele começou a malhar com umas regatas e já começa, né? Sim. Tá indo malhar de regata que é pras gatinhas da academia ficar olhando. Pra que isso tudo? Por que não bota uma blusa mais assim, né? Aí ele, não, meu bem, tem nada a ver, tá bom. Mesma academia todo dia, aí acaba que a gente relaxa. Aí ele começou a chegar assim, com tipo um arranhão aqui. Aí lá vai a mulher. Que arranhão é esse? Ele, meu bem, isso aqui é do equipamento, que bota assim, mas enfia isso na cabeça da mulher a primeira vez. Gente... Mas aí tá a diferença. Aí você começa a ver que realmente todo dia ele chega naquele horário com aquele negócio assim. Então que realmente, não, olha, aí ele fala, olha, terça e quinta é o dia que eu malho perna, então eu pego o peso aqui assim. Mas aí de você ver e acreditar ainda vai.
Mas aí transformar isso, tipo, vou na academia, vou escondido, pra poder ver quem que é que tá lá olhando pra ele na hora que ele estiver malhando, pra ver se ele tá realmente botando esse peso nas costas. Você tá indo pra não, academia, vou pegar o celular dele, vou vasculhar, enfim, vou fazer uma série de coisas. Veja, e esse é o padrão de comportamento que começa a ser um padrão de comportamento patológico. Doentio, que é o que a gente fala, ciúmes doentio. Isso, exatamente. Que aí a gente começa a ver uma coisa que vai estragar gradativamente a relação. Porque, veja, você primeiro imagina coisas, sofre com essas imaginações. Nossa, e o que é pior, sofrer com a culpa o outro. imaginação é terrível, né? E faz o outro sofrer porque você cria um verdadeiro inferno quando age dessa maneira dentro do relacionamento. Então, do que a gente está falando? A gente está falando de um padrão de comportamento que ele já saiu de todo e qualquer padrão de normalidade. Então, há uma diferença muito grande entre o que seria uma situação de um ciúme normal, ajustado, desejável, e esse outro que é um patológico. E isso pode ser tratado? Também. É tratado na terapia de casal? Também. Ou seria mais indicado um individual? Também é tratado porque a gente precisa exatamente procurar a mudança do comportamento de um que influencia o comportamento do outro. Muitas vezes nós perguntamos para a esposa que tem ciúme. O que traz para você dúvida dentro dessa relação? O telefone dele está sempre desligado. Ou o telefone dele está sempre dentro do bolso dele. É uma das coisas que nós sugerimos, mas nós sugerimos... Você vai botar o celular onde se ele não tem bolsa? Muito bem, mas veja, nós sugerimos muitas vezes o quê? Que exista uma abertura para mudanças de comportamento. Às vezes até o homem não concorda inicialmente com isso, mas a gente leva uma concordância, porque nesse momento não vale quem está certo ou quem está errado. Vale o que o casal vai fazer para ajustar o relacionamento. Quanto a essa questão do telefone celular, muitas vezes o casal é orientado a deixar o telefone em cima da mesa, sem senha. Porque veja, qual é a dificuldade, qual é o problema de um casal que divide a mesma cama, que divide o mesmo banheiro, que divide fluidos, dividir as informações que são disponíveis no celular? Não há problema nenhum. E quando a gente tem um relacionamento estável, quando a gente tem um relacionamento realmente firmado em valores, em princípios muito interessantes, nós vemos que não há problema nenhum em compartilhar essas informações e a gente orienta. Então, nesse caso, é um processo de terapia de casal que faz com que alguém abra mão de determinados comportamentos para, na verdade, gerar segurança numa outra pessoa. E essa pessoa é trabalhada no sentido de começar a enxergar essa mudança como algo que deve fazer com que ela diminua ou encerre por completo algumas imaginações que não têm qualquer fundamentação. E podem ir para qualquer campo, sem né, sombra de Fábio? dúvida. Gente, adorei. Que bom, também gostei muito. Amei a presença do Fábio aqui com a gente. Eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês da mesma forma que foi extremamente esclarecedor para mim, tá joia? Depois a gente vai deixar aqui embaixo o contato do Fábio. O Fábio atua em Brasília, não é isso, Fábio? Isso, em Brasília. Em Brasília, a gente vai botar um vídeo no YouTube e não sabe se aonde vai, né? Mas o Fábio, ele atua aqui em Brasília. Ele tem um site bem interessante, que é o impaonline.com.br. Adorei! E se a gente fosse resumir essa nossa conversa aqui, eu gostei desse exemplo da música, né? Onde o terapeuta faz esse papel do maestro e o casal realmente tem que escolher o que vocês aí do outro lado estão querendo para a vida de vocês. Então, relacionamento, na minha opinião, é a gente abrir mão de vontades individuais e passar a adotar aí uma vontade que seja do casal. Nem sempre isso é fácil. E aí estão os profissionais como o Fábio para poder ajudar a gente. Fábio, muito obrigada. Eu agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários aqui pra gente. Curtam, compartilhem, porque esse vídeo ele merece ser compartilhado. Vamos divulgar isso daí pra gente poder ajudar cada vez mais casais, cada vez mais mulheres e cada vez mais homens, as mulheres a se tornarem mulheres bem resolvidas e esses casais bem resolvidos. Um beijo pra vocês.